E aí, criativos, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior. Se você ainda não assistiu a parte 1, clica nesse card aqui, assista aquela parte e nós vamos partir do final daquele vídeo para continuar agora com a nossa imagem. Vamos continuar aqui a partir da etapa que estava no anterior. Eu vou deixar o arquivo PSD no link aqui para você baixar na descrição desse vídeo. Se você quiser, você pode baixar, analisar como foi feita a primeira parte e continuar a partir dessa etapa também. Vamos lá. Aqui nós temos então, nesse arquivo atualmente, essas 4 camadas. Essa primeira de baixo é o plano de fundo, que é a imagem principal, a nossa imagem base. Essa segunda parte aqui é a parte da camisa do menino, que foi aplicado aquele efeito, e também no óculos dele, né? Então podemos mudar o nome aqui, textura, camisa. Essa outra camada são as cores do suspensório e também da gravata dele. E essa primeira é o traçado principal, que é a parte principal do nosso efeito. Legal? Então agora nós vamos ainda dar um pouco mais de contraste nessa imagem, dar um pouco mais de destaque para o menino. Podemos selecionar essas 3 camadas aqui e agrupá-las, que essa é a nossa parte do desenho. E nós não vamos mexer mais nisso agora, nós vamos mexer no restante da imagem. Então podemos agrupar, utilizando o comando Ctrl G, veja que está tudo dentro desse grupo, dessa pasta. Então vamos botar o nome aqui, desenho. E com essa camada agora selecionada, nós vamos criar uma outra camada de ajuste, chamada Matiz Saturação. Na camada Matiz Saturação, nós vamos simplesmente diminuir um pouquinho a saturação da nossa imagem. Beleza? E aqui também nós vamos criar uma outra camada de ajuste de curvas para escurecer um pouco a nossa imagem, puxando aqui. Legal? Por que vamos fazer isso? Agora, nós vamos deixar toda essa imagem um pouquinho mais escura, um pouquinho mais dessaturada, para contrastar ainda mais com o menino que está no primeiro plano. Então vamos selecionar essas 2 camadas aqui, agrupá-las, colocar aqui fundo, que esse efeito é para se aplicar ao fundo, e vamos criar uma máscara nessa pasta, nesse grupo apenas. E aqui nós vamos pintar com o pincel preto somente no menino, para que esse efeito não aplique nele, aplique somente no fundo. Então vamos lá, com o pincel vamos utilizar a cor preta, vamos pintar sobre o menino apenas. Por se tratar de um efeito de desenho, eu não vejo a necessidade de você fazer um recorte bem perfeitinho, mas para aplicar nessa máscara. Mas se você preferir, você pode fazer esse recorte, conforme eu já mostrei aqui no vídeo, várias maneiras. Vou deixar um card aqui ensinando como você pode fazer um recorte de forma bem simples. E você pode utilizar diversas formas de seleção da imagem para fazer um recorte e aplicar bem certinho uma máscara no menino. Mas eu não vejo essa necessidade, basta você passar o pincel por cima, mais ou menos, e você já vai ter uma opção bem bacana. Para essas bordas do recorte aqui não ficarem tão nítidas, você pode selecionar a máscara e abrir essa aba de propriedades. E você pode aumentar um pouquinho essa difusão dela. Você vai ver que ela vai ficar um pouco mais suave. E pronto. Não dá aquele contraste, não fica aquela coisa tão nítida. Legal, pessoal? Veja como já deu bastante diferença. É claro que você vai avaliar conforme o tipo de imagem que você quer, né? Aqui, no caso, está se destacando o menino do resto da família. Dependendo do cenário, da imagem que você pode utilizar, esse efeito pode ficar mais ou menos interessante. E ainda agora nós vamos colocar uma outra imagem no fundo, para dar um pouquinho mais de contraste, de efeito bem legal. Nós vamos utilizar essa imagem aqui. Estou deixando o link dela aqui na descrição do vídeo. Então vamos selecionar, esticar ela aqui para ficar bem bacana. E repare que essa camada nós vamos deixar entre o fundo e o desenho. Por quê? Porque essa camada do fundo são as cores que mexem com o fundo. E nessa camada aqui nós não queremos mexer nas cores dela.
Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser remover essa parte azul da imagem. Então podemos, com a ferramenta W, com a letra W, pegar a ferramenta da varinha mágica e simplesmente dar um clique nesse azul. E aqui clicar na máscara. Ok? Então agora, com essa máscara selecionada, só mostrou a parte azul. O que nós queremos é exatamente o contrário. Então vamos apertar Ctrl I para inverter essas cores da máscara no fundo. Basta posicionar ela um pouquinho melhor aqui. Legal. Ainda ficou sobrepondo algumas partes que não ficaram interessantes. Então nós vamos pegar o pincel preto, pintar aqui nessa máscara para apagar essas partes que não ficou legal. Se você deixar um pouquinho não tem problema, porque ainda fica com o detalhe de desenho. Mas muito do jeito que estava não fica legal. Então veja que aqui já deu um efeito bem legal, bem forte. Utilizar essas cores fortes nos desenhos, você vai ver que vai deixar ele bem legal, bem interessante. E aqui ainda nós podemos fazer mais alguns detalhes para ilustrar melhor a nossa imagem. Então nós podemos criar uma nova camada aqui, e com essa nova camada, vamos colocar o nome dela de detalhes. Podemos pegar o pincel, de novo, e agora na cor branca. Para alternar entre essas duas cores que estão aqui, a primeira e segundo plano, basta apertar a tecla X e ele troca entre elas. Então aqui nós vamos regular o nosso pincel bem legal aqui, utilizando a ferramenta atenuar. Colocar aqui um valor um pouco menor dessa vez, 400, um pouco mais, 600 ficou bem legal. E aqui basta você fazer alguns riscos assim, que fiquem bem legais para o seu desenho. Apenas para dar um destaque a mais. E não precisa se preocupar tanto, que você faz o risco, se não ficou legal, Ctrl Z, já volta e você tenta novamente. Pode tentar também com um pincel menor. Podemos também fazer outros aqui com um atenuar bem menor. Colocar 300, ok. Se por acaso você quiser apagar algum risco que você já fez anteriormente e não quiser voltar com Ctrl Z, basta apertar a letra E para pegar a borracha e você pode apagar ele aqui sem problemas também. É claro que essa parte vai da sua criatividade, você pode fazer como você preferir, mas veja que fica um efeito bem legal e bem chamativo. E claro, para tudo isso você não precisa necessariamente saber desenhar. Definitivamente ilustração não é a minha habilidade, mas utilizando essas dicas de seguir os contornos, utilizando essas dicas do pincel que você mesmo configura, com atenuar e assim por diante, você pode fazer até mesmo sem saber desenhar ou até mesmo sem utilizar a caneta. É claro que a caneta muitas vezes facilita esse tipo de trabalho, mas ela não é necessária, como você pode ver. Espero que você goste desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário para apoiar a gente. Valeu, pessoal, até a próxima!